Graça e paz. Mais um episódio do nosso podcast Método Wesleyano. Durante a semana que se passou, eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra sobre fidelidade. E eu clamando ao Senhor e no meu coração, desejando que Deus me enviasse um texto dentro das suas escrituras, onde falasse sobre um homem que foi fiel a Ele, um homem que foi digno, que se mostrou realmente servo. E no domingo eu estava a subir o monte e o Senhor me envia uma palavra em Lucas 19, do verso 1 ao verso 10. Zaqueu, o cobrador de impostos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ficar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse texto me chamou a atenção pelo seu verso 9. O Espírito Santo me leva a atentar no verso 9 do texto de Lucas 19, quando Jesus diz: porque também este homem é filho de Abraão. E me chamou a atenção. Zaqueu, ele foi apontado pela multidão como pecador. E Jesus adentra o seu lar. E quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, imediatamente Zaqueu se arrepende. E ele declara: Senhor, eu dou aos pobres, e se alguém eu roubei, eu o extorqui, eu enganei, a esta pessoa eu dou 4 vezes mais. Ele se arrepende do seu pecado, ele se arrepende da prática do pecado, ele se arrepende daquilo que ele tem feito toda a vida. E imediatamente Jesus responde: hoje a salvação chegou a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Porque também este homem é filho de Abraão. E isso me chamou a atenção imediatamente. Porque 4.000 anos antes, Gênesis 17, verso 8, na formação de aliança, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, Deus declara o seguinte: darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro, e será a propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Uma simples frase. Porque também este homem é filho de Abraão. Quantas vezes eu já tinha ouvido pregações sobre Zaqueu, eu já tinha
verificado estudos sobre Zaqueu, participado de escola bíblica falando sobre esse texto de Zaqueu, mas ninguém nunca comentou sobre isso. Imediatamente o texto de Lucas 19 me leva a Gênesis 17, verso 8. A fidelidade do Senhor para conosco. A salvação alcança a casa de Zaqueu pelo arrependimento, mas também porque Deus prometeu. Deus prometeu. A alegoria de Canaã no Antigo Testamento nada mais é do que terra prometida, que hoje para nós é o reino de Deus. Canaã representa o reino de Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão dizendo: seus descendentes herdarão para sempre o reino de Deus. Para sempre. Em outros textos diz possessão perpétua ou perpétua possessão de Canaã. O reino de Deus. Olha como é lindo a fidelidade do Senhor para conosco. Deus é fiel. Deus é fiel de tal maneira, que 4.000 anos depois, Jesus, entrando na casa de um publicano, declara a salvação dele pelo seu arrependimento e por ele ser filho de Abraão, por haver uma promessa sobre ele. E essa promessa, após a morte de Cristo na cruz, se estende a nós. Se estende a nós. Todos nós temos essa promessa em nossa vida, como descendentes diretos. Então o reino de Deus está aí para todo aquele que nele crê. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador herdará o reino de Deus. Por uma promessa, uma aliança feita entre Deus e Abraão em Gênesis 17. Deus é fiel. E eu querendo uma palavra de fidelidade de um homem para com Deus, e Deus me apresenta uma palavra de fidelidade dele para conosco no intervalo de 4.000 anos e que se estende até hoje. Então hoje, cerca de 5, 6 mil anos após Abraão, esta aliança ainda está de pé. Esta aliança ainda está de pé. Gênesis 17. E eu darei a você e seus descendentes toda a terra de Canaã. Canaã, alegoricamente, o reino de Deus. O reino de Deus. E será propriedade deles para sempre. E eu serei o seu Deus. É propriedade quando você declara que Ele é o nosso Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. O reino de Deus é nossa propriedade. Hoje, entenda a fidelidade de Deus para conosco. E a única coisa que precisamos fazer é o quê? Retribuir essa fidelidade com mais fidelidade. E aí você pergunta: como, Rafael, eu vou retribuir fidelidade? Como? Buscando ao Senhor, entendendo o seu chamado nesta terra, fazendo aquilo que Ele te ordenou. Não é buscando o seu interesse, não é buscando a sua vontade, mas a vontade de Deus. Isso é ser fiel a Ele, é entender o que Ele quer para você, é orar, é se ajoelhar, é se prostrar perante Ele, se humilhar e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim conforme o teu querer, conforme a tua vontade. É isto que Deus deseja, fidelidade. Ele tem sido fiel para conosco. O reino de Deus está aí para todo aquele que nele crê.
Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Então se ajoelhe, então ore, então clame e peça discernimento, entendimento, sabedoria, conhecimento, para que você possa entender o chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que Ele deseja de você. Por que, Senhor, estou aqui? Por que, Senhor, estou passando por isso? Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Em tudo há um propósito debaixo do céu. Ou é para te preparar, ou é para te capacitar, ou é para te mostrar, ou é para que você mostre, ou é para que você capacite alguém. Mas existe sim a vontade de Deus na sua vida. E se você permitir que ela se faça, você vai ver o que Deus é capaz. O que Deus tem para nós. O que Deus separou para nós. O que Ele preparou para nós. É muito mais. É muito além de tudo aquilo que podemos imaginar, podemos sonhar, podemos pensar. A imaginação do homem não alcança a vontade de Deus na nossa vida. Permita entender o que Deus deseja de você, para que a vontade dele seja feita. Que Deus te abençoe nesse dia. Até o próximo episódio. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.